Agora sim, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da Unidade Curricular de Fundamentos de Tecnologia Mecânica, pessoal. Então, nós já estamos aí meio que na retinha final aí, né? Reta final, não, mais para o meio do fim do que para o começo, né? Então, a gente vai... Deixa eu fechar uma janela aqui, aqui. A gente vai vendo aqui como é que ocorre, tá? Vamos lá, então, dar uma olhadinha no nosso roteiro de estudos. Nosso roteiro de estudos, nós estamos aqui, ó, na sexta semana, ó. Então, essa semana... deixa eu ver se a avaliação essa semana. Acho que não, acho que é semana que vem. Tá errado. Não, essa semana eu tinha esquecido. Então, pessoal, essa semana é o seguinte. Vocês estão estudando, né? Porque hoje ainda é terça-feira, né? Sobre guias, mancal de deslizamento de rolamento, correia, corrente, etc., engrenagem, elementos elásticos e elementos de elevação e transporte, tá? Então, esse é todo o conteúdo que vocês têm para estudar essa semana. O que a gente vai falar aqui na aula online hoje? Guias, mancais de deslizamento de rolamento e engrenagens, tá? Então, nós vamos falar hoje desses três assuntos aí, beleza? Depois, pessoal, como... oh meu Deus, tirei aqui na hora que eu tirar. Hoje também, na verdade ontem, né? Abriu aí a segunda avaliação online, ó. Então abriu ontem, né? 28 de abril, certo? E vai ficar aberta aí até dia 5 de maio. Então ela vai ficar aberta aí até segunda-feira que vem, tá? Então vocês têm aí o feriado dessa semana, né? Vocês têm esse feriado, vocês têm o final de semana para fazer, então tem bastante tempo livre para vocês estarem fazendo a avaliação online 2, tá? Como sempre, né? Depois do intervalo, então, a gente vai fazer uma lista de exercícios, certo? Voltada aí para a avaliação online 2, beleza? Para ajudar vocês aí, eu sei que ajuda bastante, né? A gente vê pelas notas, né? Dá para notar. Então, a gente vai fazer aí depois do intervalo, fechou? Então, vamos lá. Ninguém tem nenhuma dúvida? Vamos começar ele. Aqui. Let's go, então. Então, pessoal, como eu falei, né? Vamos falar hoje de guias, mancais e engrenagens, tá? Vou começar falando um pouquinho de guias, né? Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Então, começando a falar um pouquinho de guias, né? Aqui a gente já tem um exemplo de uma guia, né? O que são as guias, né? As guias estão ali dentro do grupo, do grande grupo que a gente chama de elementos de máquina, né? Que são elementos que compõem máquinas, né? E servem para conduzir uma outra peça, né? E essa condução, ela acaba mantendo a direção daquela peça, né? Então, a guia tem essa função, tá? O funcionamento básico das guias, né, é de deslizamento, né? Então, normalmente ela acontece por deslizamento. E aí, os dois formatos mais comuns são os prismáticos e os cilíndricos. E aí, a gente tem dois tipos aqui, né? Um tipo mais industrial, né, que são os trilhos do trem, né? Os trilhos do trem servem como guias, né? Porque se não tiver o trilho, o trem desencarrilha, né? E vai para outro lugar, enfim. Certo? Então, os trilhos do trem são um exemplo de guia. E aí, nas portas de plástico, de vidro, enfim, ou janelas, né? Da nossa casa, né? Onde a gente tem uma porta, uma janela que é corrediça, né? Não daquelas de abrir e fechar, corrediça, né? Que ela corre de um lado para o outro. Quem faz esse papel, né, de guiar e manter na direção correta, né, o deslizamento, são os trilhos, né, que também funcionam como guias, né? Então, um exemplo industrial, um exemplo de casa aí, tá? Nas indústrias nas indústrias, pessoal, de maneira geral, a gente vê guias, bastantes guias aí, em equipamentos e máquinas operatrizes, né? Máquinas que transformam matéria-prima em peças, né? Então, morsas, tornos, fresas e outros equipamentos, tá? Aqui aqui é um torno, né? Um torno mecânico convencional. E a gente tem aí, por exemplo, guias no carro transversal, né? Que ele vai se movimentar para lá e vai se movimentar para cá. Então, as guias aqui, ó, isso aqui em cima, né?
as guias que auxiliam nesse movimento, né? A gente tem guias prismáticas, né? Que fazem o carro principal ir para frente ou vir para trás, né? Então, tem guias aqui, né? Então a gente tem mais de um tipo de guia aí numa máquina dessa que nem o Toro, ok? Quanto ao tipo de guia, né, se a gente falar assim, a gente tem dois grandes grupos de guias, né? As guias fechadas, né? Que são essas aqui, que ele fecha a guia aqui embaixo, né? Então a gente consegue ver bem claro por que o nome é fechada, né? Que ela é, vamos dizer assim, embutida, né? Dentro da outra parte da guia, né? E temos a guia aberta, né? Que a gente pode ver que ela é aberta, certo? Que eu posso sim. Um exemplo bem prático, tá? As guias fechadas eu só consigo retirar, eu só consigo desencaixar ela se eu puxar ela inteira, certo? Então eu arranco ela inteira. E a guia aberta eu consigo puxar para cima e eu consigo tirar. Tá? Então esse é um exemplo aí bem clássico que a gente consegue determinar o que é guia fechada e o que é guia aberta, beleza? Aí os dois tipos mais comuns que a gente vê por aí, aliás, os dois tipos que a gente tem, né? São as guias de deslizamento, que são guias desse tipo assim, desse tipo assim, desse tipo assim, né? Que elas, o princípio de funcionamento delas é por deslizamento, ou seja, por junção de duas guias, né? De duas partes de guia, né? Aí nós temos, das guias de deslizamento, nós temos formato cilíndrico, formato par de faces paralelas, nós temos guias prismáticas em V, ou temos a famosa rabo de andorinha, tá? O branco, né, obviamente, é a própria peça guia, né? Então, prismáticas em V e a rabo de andorinha, beleza? Então, essas funcionam por deslizamento. E depois nós temos as guias de rolamento, né? Então, o funcionamento delas ocorre aí por elementos rolantes, né? Ou eu tenho esferas que vão girar, ou eu tenho esses roletes aqui, né? E aí isso traz um atrito bem mais reduzido do que as de deslizamento, tá? Então, aqui no caso eu vou ter a guia, né? E aí eu vou movimentar por cima dela utilizando esses meios, esses elementos rolantes, beleza? Então, tem esses dois tipos aí. Aqui os formatos das guias, né, que a gente já viu aqui, tá? Para essas guias de deslizamento, né, que são esses quatro tipos aqui, né, cilíndrico, face paralela, rabo de andorinha e prismática em V, para que elas funcionem bem, né, elas precisam estar muito bem lubrificadas, tá, pessoal? Por quê? Senão vai ficar metal com metal arrastando, né? E além de começar a dar muita manutenção, né? A gente vai ficar cada vez mais difícil de empurrar, né? Então, elas têm que estar muito bem lubrificadas para ela poder ter um deslizamento muito melhor, ok? As guias de rolamento, elas também precisam de lubrificação, obviamente para não ter um desgaste excessivo das peças, né? Mas não é isso que vai fazer elas serem mais leves ou mais pesadas de a gente movimentar, e sim os próprios rolamentos. E aí a gente tem três tipos, tá? As guias em V com armadura de rolo, que é essa aqui. As guias deslizantes com armadura de agulha, que ela é que nem uma deslizante, mas aqui, ó, a gente tem uma armadura de agulha, né, que é um monte de rolamento agulha assim na extensão dela. E nós temos guias em V com armadura de esfera, que é que nem essa, só que em vez de ser agulha, é esfera, tá? Então isso aqui ajuda bastante aí, beleza? Alguma dúvida sobre guias? Não. Depois nós temos os mancais de deslizamento e os mancais de rolamento, né? Que são esses caras que tem aqui, beleza? Pessoal, os mancais, eles são também elementos de máquina, só que a vantagem deles é que eles têm duas funções em uma máquina, tá? Funções básicas que a gente fala, né? Primeiro,
é suportar e apoiar os eixos das máquinas, né? Então, quando a gente coloca um eixo aqui dentro, ele vai suportar o peso do eixo e vai apoiar esse eixo, né? Porque se eu não colocar nada, o eixo não vai ficar apoiado em nada, tá? E a segunda é funcionar como elemento de transmissão de energia, né? Que é o quê? Esse eixo vai girar aqui dentro, certo? A utilização de mancais, ela acaba reduzindo o atrito entre os elementos do conjunto e isso acaba, né, aumentando, obviamente, a vida útil e a eficiência do nosso conjunto de maneira geral, beleza? O primeiro tipo, mais simples e mais barato, são os mancais de deslizamento. Eu botei um de rolamento, né? Botei errado. Peraí, acho que está trocado. Botei um errado aqui, peraí. Eu vou arrumar, porque depois eu vou esquecer. Aí vocês vão ficar com a informação errada, né? Eu que botei essa figura e eu me liguei no bipartido e não vi que era de rolamento. Peraí. Aqui. Eu vou botar outro, porque senão depois eu esqueço, aí já era. Já viu. Aqui, ó. Aqui. Agora sim. Os mancais de deslizamento, pessoal, a função principal deles é suportar os eixos, tá? É apoiar esses eixos ali dentro deles, tá? Os mancais de deslizamento, eles são muito utilizados para máquinas que têm pouca rotação, ou uma rotação bem baixinha, mas eu consigo usar com máquinas bem pesadas, tá? Por que que eu utilizo com máquinas que têm baixa rotação, tá? O mancal de deslizamento, essa parte de dentro, é composta por uma bucha. Essa bucha pode ser de bronze, boa noite, Anderson. Pode ser de latão, pode ser de vários materiais, tá? E aí o eixo vai girar, 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 girar aqui dentro. Se eu utilizar uma alta rotação num mancal de deslizamento, rapidinho essa bucha aqui vai gastar. Se rapidinho ela vai gastar, rapidinho eu vou ter que estar trocando. E se eu estou trocando muito, não faz sentido eu estar usando esse elemento de máquina, beleza? Essa bucha, juntamente com os lubrificantes, boa noite, Sérgio, permite que eu reduza atrito entre o eixo e a bucha, né? E isso, para mim, é bem bom. Essas buchas aqui, normalmente, tá? Elas são feitas de metais mais macios, ou materiais, de maneira geral, mais macios. Pode ser bronze, pode ser latão, ou outro tipo de metal leve, tá? E como eu falei, são utilizados os mancais de deslizamento para máquinas de baixa rotação, certo? Justamente porque senão eu tenho que ficar dando muita manutenção, troca dessas buchas aqui. E aí não é bom, né? Não é esse o objetivo. Boa noite, boa noite. Como é que eu dimensiono um mancal de deslizamento, tá? O mancal de deslizamento, basicamente, ele é dimensionado pela bitola do eixo, né? Então, obviamente, que senão ele não vai caber o eixo, né? E o tipo de lubrificação dele, tá? A lubrificação dele pode ser uma lubrificação de filme completo, que a gente vai ver que é, ou uma lubrificação limite. O que é uma lubrificação de filme completo ou uma lubrificação forçada? Tá? Quando eu uso um cara que se chama mancal hidrodinâmico. Esse é um tipo de lubrificação onde o eixo, né? Então a gente pode ver aqui, ó, esse cara aqui de dentro é o eixo e o cara de fora é a bucha do mancal. Tá? E o eixo fica flutuando, entre aspas, em cima do óleo, né? Fazendo pressão nesse óleo. Essa parte rachurada aqui é o óleo, né? Então ele fica flutuando aqui e o óleo aqui embaixo sempre fica óleo entre o eixo e o mancal, ok? Então ele sempre está flutuando no óleo, beleza? Então o eixo ele nunca vai entrar em contato com a bucha, porque ele está sempre flutuando no óleo, vamos dizer assim, tá? Aonde a gente usa esse tipo de lubrificação aqui? Caixa de engrenagem, motor elétrico, compressor, turbina, elevador, algumas máquinas agrícolas, geradores. Perfeito, John. Obrigado pela colaboração. Gerador também usa esse tipo aqui, beleza?
Depois nós temos o mancal onde a gente hidroestático, né? Esse aqui é o hidrodinâmico, né? Hidrodinâmico que o eixo gira, né, junto com o óleo, e esse é o hidrostático, né? O hidrostático é onde o óleo é bombeado, né, sob pressão para dentro do mancal. Flutua no óleo também e não tem o contato do metal com metal, tá? É bem parecido com o outro, só que nesse caso aqui o óleo fica sendo bombeado para dentro do mancal, tá? Ao longo do tempo. Para que eu uso esse tipo de lubrificação, tá? Suportes de precisão, máquina de ferramentaria, né? Tipo, máquinas que usam, por exemplo, centro de usinagem, me fugiu a palavra. Centro de usinagem, outras máquinas assim, tá? E onde máquinas que têm forças axiais elevadas, né? Forças na direção do eixo, né? Na direção do centro do eixo. Algum eixo que está sendo puxado ou empurrado, beleza? Depois nós temos a lubrificação de tipo deslizante seco, beleza? Devido a quando a gente tem algum tipo de lubrificação insuficiente, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, boa noite, Berg. Então, né? Aqui que apareceu que a minha internet deu uma. Tranquilo, sem problema. Então, quando a gente tem. Não, tranquilo, fica frio, fica frio. Quando a gente tem uma lubrificação insuficiente ou a gente tem uma alta carga, né? Acontece de ter esse contato do eixo com a bucha, e isso estraga a bucha, né? Porque vai tendo atrito metal com metal, etc. Tá? Esse tipo de mancal a gente encontra em aplicações que tem buchas simples, tipo de nylon ou algo assim. Por quê? Porque como a gente já sabe que vai ter esse contato, a gente usa um material mais barato, porque a gente sabe que vai gastar. Então a gente usa bucha de nylon, que é barato, a gente usa lubrificação por graxa, que é barato, né? A gente às vezes não usa nenhuma vedação, porque sabe que aquela graxa já vai embora mesmo, tá? Então, são máquinas que a gente usa ali nesse caso. Que Então, máquinas que posso falar utilizam aqui? isso aí? Posso falar Pode aqui? falar? Começou Fala. agora com esse assunto aí. Começou. Agora. Começou agora. Vou passar o caderno aqui, vou anotar ligeirinho. Valeu, valeu. Valeu. Que máquinas que usam isso? Máquinas de construção, aparelho e componentes básicos, máquinas de embalagens, tá? Propulsores a jato e aparelhos domésticos, tá? Depois a gente tem os mancais de rolamento. Passou um avião aqui na minha janela. Nunca passa avião. Graça. Até achei que era um disco fator, mas não era um avião. Depois dos mancais de deslizamento, o segundo tipo são os mancais de rolamento, tá? Esse cara aqui tem a mesma função de um mancal de deslizamento. A mesma coisa, apoio e rotação. Mas quando que eu uso esse cara aqui? Quando eu quero altas rotações. Por quê? Nesse caso aqui, o eixo vai ser encaixado dentro do rolamento. Quem vai fazer a ação de girar é o rolamento dentro do mancal. E os rolamentos têm vida útil bem grande, né? Por isso que a gente não usa mancais de deslizamento para alta rotação. A gente usa de rolamento. Ele é mais caro, mas ele tem uma vida útil bem maior, tá? Até a troca desse rolamento aqui, beleza? Esse rolamento, né, o papel dele é reduzir ainda mais o atrito. E aí, além de eu dar menos manutenção que o de deslizamento, eu tenho menos perda de energia também, porque eu reduzo bastante o atrito, beleza? A função do rolamento aqui é reduzir esse atrito, né, entre os componentes e aí suportar altas cargas também, tá? Como é que é constituído um rolamento? Basicamente, a gente tem dois anéis, um anel externo, que é onde fica marcado o tipo de rolamento, tamanho, tudo certo, e um anel interno, que é onde vai o eixo dentro dele, né? Então, o eixo passa dentro desse anel aqui, do anel interno, beleza? Entre o anel externo e o anel interno, a gente tem a grade de retenção e as esferas, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Uma fábrica de rolamento, ela tem esses 4 componentes, ela fabrica esses 4 componentes. Qual desses 4 é o segredo da fábrica de rolamento? Que diz assim, não, esse rolamento é melhor que esse, por causa do processo de fabricação, enfim. O que vocês acham que é? Anel interno, esferas, grade de retenção ou anel externo? O que vocês acham que é o segredo guardado às 7 chaves de uma fábrica de rolamento? O que vocês acham? Pensem aí, pensa aí. Vou dar um... A pergunta é a seguinte: a gente tem 4 partes de um rolamento: anel interno, anel externo, grade de retenção e esferas. Dessas 4 partes aqui, qual delas que vocês acham, certo? Que é o segredo da fábrica de rolamento? Que eles guardam lá as 7 chaves, o segredo deles. Pode falar, John. Pode responder. Podia repetir a pergunta, por favor? Fala mais alto, não te ouvi. Desculpa. Podia repetir a pergunta, por favor? Posso. A pergunta é a seguinte: na fábrica de rolamento, eles têm um componente que é guardado às 7 chaves no processo de fabricação dele, que é o segredo da fábrica. E é um desses 4 componentes. Qual desses 4 vocês acham que é? Isso, pode responder. São as esferas. Perfeito, são as esferas. Perfeito, são as esferas. Por que as esferas, tá? As esferas é o que faz um rolamento ser o que ele é, beleza? Quanto melhor o acabamento dessas esferas for, melhor ele vai fazer o trabalho dele, né? Maior vai ser como é que fala? Me fugiu a palavra. Oh, meu Deus, me fugiu. O rendimento dele, do rolamento, vai ser maior e a vida útil vai ser maior. Se vocês procurarem na internet como é que faz esfera para rolamento, pode ser que vocês achem, mas vão ter partes do processo. É isso, Roberto. Vão ter parte do processo que vão estar cortados. Por quê? Justamente é esse acabamento que é o segredo de cada fábrica, certo? Então, por exemplo, lá, a NSK fabrica rolamento. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a NSK fabrica o rolamento dela, a SKF fabrica o dela, a NTN, a Fagen, a SNR e aí por diante. Várias fábricas de rolamento. O anel externo vai ser sempre igual, a grade de retenção sempre igual, o anel interno sempre igual. A única coisa que vai diferenciar bastante de uma marca para outra vão ser as esferas. E o acabamento dessas esferas é o que está guardado às 7 chaves, certo? Que é o segredo de uma marca de rolamento. Beleza? Lógico, né? Esfera, aí rolo, agulha, tudo que faz um rolamento girar. Beleza? Como é que eu classifico um rolamento, né, pessoal? O rolamento, eles são padronizados. A SKF eu acho que é a melhor. Se o John ou alguém aí pode me ajudar, mas eu acho que hoje a SKF ainda é a melhor. Acho que ainda é. Acho que ainda é. Acho que sim. Como é que a gente classifica esses rolamentos aí? A gente classifica pelo diâmetro, né? Diâmetro interno, né? O externo é padronizado também. Então, o diâmetro interno, que é o diâmetro onde eu vou encaixar o eixo, certo? E aí eu posso classificar ele também, se eu quero de esfera, de agulha, de rolete, certo? Se eu quero um rolamento aberto, se eu quero um rolamento blindado, se eu quero um rolamento vedado. Então, são várias características, né? Se eu quero um rolamento para suportar carga axial, que é como se eu estivesse empurrando no meio do rolamento, né? Como se eu estivesse empurrando no meio do eixo. Ou se eu quero de carga radial, que é a maioria, né? Que é o que empurra para baixo. Ou se eu quero um rolamento de carga mista, né? Que é como se eu estivesse empurrando nessa ponta aqui o rolamento. Beleza? Como eu falei, ó. E aí, uma das classificações são quanto ao tipo de carga, né? Quando eu tenho rolamentos de cargas radiais, são rolamentos
que impedem o deslocamento transversal do meu eixo, né? Que impedem que o eixo faça assim, beleza? Pensar no eixo aqui, ele faça assim. Bastante usado em cubo de roda, né? Então, por exemplo, o carro tem rolamentos radiais, né? Nos cubos de roda, porque o carro faz assim, por causa dos amortecedores, né? Depois nós temos, né, os axiais. Esses impedem o deslocamento longitudinal do eixo. Tem o eixo aqui, impede que o eixo faça assim, certo? Muito comum em redutores de velocidade, né? Porque a gente tem bastante engrenagem, né? E as engrenagens, às vezes, elas se movimentam um pouco, né? Em pares, né? Mas se movimentam, beleza? Então, impede isso. E aí eu também tenho os mistos, né? Os mistos são bastante utilizados em eixos aí que sofrem vibração. Por quê? Porque, de maneira geral, assim, a gente não tem máquinas que tenham deslocamento transversal e deslocamento longitudinal no mesmo momento, né? Então, não faz sentido. Mas quando eu tenho vibração, aí faz sentido, porque a vibração nem sempre é no mesmo deslocamento, né? No mesmo movimento. Nem sempre ela é assim e nem sempre ela é assim. Geralmente ela é meio assim, ok? Então, eu uso um rolamento de carga mista, tá? Aí os elementos rolantes de um rolamento também classificam esse rolamento. Então eu posso ter um rolamento de esferas, onde eu tenho rotações muito elevadas, né, rotações bem altas. Eu tenho rolamentos de rolo, né? Os rolamentos de rolo, né, eles suportam muito mais carga que o de esfera, com rotações menores, mas muito mais cargas. E o de agulha, né? O de agulha é onde a gente tem dois casos que a gente usa o de agulha, tá? Primeiro é onde a gente tem oscilação de carga. Uma hora a gente tem uma carga muito alta, uma hora a gente tem uma carga muito baixa, tá? E outra coisa é onde a gente tem espaço pequeno para colocar um rolamento. A gente coloca o de agulha, porque como a agulha dele é bem fininha, né? O rolamento dele é bem fininho, o elemento rolante dele é bem fininho, ele acaba sendo menor também, né? Essa parte aqui entre o anel interno e o anel externo, ela é bem menor, beleza? Uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o rolamento de rolo suporta muito, muito, muito mais carga que o rolamento de esfera? Por que vocês acham que é isso? Porque eu acho que o de esfera, a esfera tem como se soltar. Eu acho que esse aí, ele é mais complicado. A esfera é o quê? Ela é mais fácil de se soltar do eixo do anel interno. Tá. Do que esse aí. De escapulir. Ela de escapulir. Tá. Mas não, é verdade, mas não é essa a resposta. Não é por isso. Mas alguém quer tentar? Ninguém? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu achar a caneta aqui. Ó, vocês vão entender. Deixa eu tirar o slide aqui. Prestem atenção nessa caneta aqui, tá? O que vocês acham que suporta... Vamos dizer que essa caneta aqui tá... Vamos dizer que eu fiz um concreto aqui embaixo. Pensem como se fosse um pilar, tá? Eu fiz concreto aqui embaixo. Ela tá presa aqui embaixo. Se eu botar uma carga aqui em cima, vocês acham que vai suportar mais assim? Ou se eu apoiar esse pilar aqui, fazer uma viga, né? Ou assim? Número 1 ou número 2? Assim ou assim? O que vocês acham? Pode falar. Número 1 ou número 2? Só ia pedir para... De novo a pergunta lá, a primeira que eu passei despercebido. Acho que eu não te ouvi, John. Na real, eu fiquei esperando a pergunta e não veio. Tem como fazer a pergunta de novo? Ah, tá. Sim, sim. Por exemplo, ó, vamos dizer que eu fiz isso aqui é um pino, por exemplo, tá? E ele precisa só suportar carga, tá? Então eu prendi ele aqui embaixo. Vocês acham que suportar carga, né? Assim, com ele assim, vamos dizer que a minha mão aqui, essa mão é a carga, tá? Assim, ou se eu apoiar esse pino assim, ou assim de lado.
Ele aguenta mais peso na ponta ou aguenta mais peso assim de lado? Seria de lado. Depende da aplicação. Não é Mas difícil, eu acho que pessoal. seria de lado. De lado? De lado, perfeito. Tá certa a resposta, é de lado. Na horizontal, perfeito. É isso aí, é de lado. Assim ele suporta mais carga, né? Aí por que acontece isso, tá? Vocês concordam comigo que essa área aqui, certo? Essa área aqui, que é a área dessa ponta aqui, certo? Essa área aqui é muito menor que essa área aqui? Concordam comigo? Sim ou não? Sim? Sim? Tá. Isso aqui é a mesma coisa que o rolamento. Imaginem o quanto que toca de uma esfera no anel externo. Bem pouquinho, né? Ele só vai tocar a face que encosta. Todo o resto da esfera não vai estar tocando em lugar nenhum. Enquanto o de rolo, que é igual isso aqui, vai estar tocando toda essa superfície aqui. Então é por isso que o de rolo, né, aguenta muito, muito, muito mais carga que o de esfera. Por quê? Porque no rolo ele tem uma área de contato, né? Ó, uma área de contato com o anel externo muito maior do que a esfera. A esfera só tem essa parte aqui, ó, de contato, né? Ó, só essa parte aqui, beleza? Enquanto o rolo tem toda essa parte aqui. Aqui no caso está dividido em dois, né? Mas tem uma parte muito maior, certo? Então é por isso que o anel de rolo, o rolamento de rolo aguenta muito mais carga que o de rolamento. Entenderam? Deu para entender? Entenderam o motivo? Fez sentido para vocês? Para vocês? Fez. Então tá bom. Bom. Eu trouxe um videozinho aqui de um rolamento, né? Montando e desmontando o rolamento para vocês darem uma olhada aí como é que funciona. Eu já trouxe o mancal aqui para uma base bem forte. Vejam, esse mancal já está montado. Primeiro se monta o mancal no eixo, depois se coloca a polia e depois o segundo mancal. Notem a cor desse mancal. Se for um verde bem fluorescente, é de péssima qualidade. Ó. No caso, esse é um mancal P208. Seria para a tefiladeira de até 30 milímetros. Ó, você deve notar que aqui, ó, tem um rebaixo. Ó, não é todo usinado. Aqui também tem um rebaixo. Então, essa parte deve ficar aqui. Ó. Vamos prender com 2 grampos. Mas, não é só prender e colocar o rolamento. Veja, não é só prender. Eu vou colocar óleo, mas pode ser graxa também, porque aqui fica bastante fuligem da usinagem. Passa também na parte de cima. Outra dica seria no rolamento. Nele existe um pontinho de metal. Ó, um pontinho, ó, só um pontinho. Por que esse pontinho, Toninho? Olha. Por que esse pontinho tá ali, pessoal? Na verdade não é pontinho, é um furo, né? Por que esse furinho tá ali? É um ponto de lubrificação. Perfeito. Então ele tem que encaixar aqui, ó, com a pipetinha aqui, né, com a biqueta de lubrificação, né, que é onde ele vai encaixar depois para colocar o óleo ali para lubrificar, beleza? Você deve chegar com o rolamento. Vai alinhar aquele pontinho, né, aquele buraquinho, com a entrada ali da lubrificação. Bem no centro e esse pontinho aqui nesse rebaixo, ó. Aqui ele vai tocar e não vai mais para frente. Ó. Primeiro, vamos encostar esse pontinho aqui nessa parada. Olha como ele entra tranquilo. Ó. Já entrou tranquilo. Já está montado e alinhado. Por quê? Foi lubrificado, o pontinho de parada foi certo e foi centralizado bem no centro, também na altura. Vamos tirar ele, vou mostrar novamente.
saiu facilmente. Ó. O pontinho de parada está aqui. Aqui tem um furinho que é para a graxa. Vejo que no mancal também tem um corte onde entra a graxa. Provavelmente esse furinho tem que ir lá na frente. Ó. E ele vai ficar lá na frente. Se a gente respeitar esse ponto, encostando, ó, ele se encaixa perfeitamente. Peguei o cabo do meu martelo, ó, que é madeira, só para dar um toque. Ó, não tem jogo. Esse rolamento é de qualidade, tá? Então, é isso aí. Feito isso, você montou o mancal, no caso vai montar dois. Vai pegar o eixo, na frente do eixo, como ele tem a rosca, nós devemos colocar uma presa de proteção. Veja, essa presa é apenas de proteção, porque vai ser colocado na prensa hidráulica, que eu tenho aqui na minha oficina. Depois de montado isso, vamos colocar uma polia no centro. E depois o outro mancal. Ó. Esse eixo foi torneado e usinado. Ele tem uma perfeição. Essa presa é VMD, não é açinho de ferro velho, aquele 1045 é um ferro que você encontra em ferro velhos, no lixão. Eu uso para as fresinhas pequenas o aço 4140. Para as fresas maiores, o VMD. Vejam só, minha criança aqui. Essa arredonda até 50 milímetros. Essa fresa foi moldada por mim aqui na minha oficina. E as fresas foram torneadas fora da oficina, em uma usinagem muito, muito respeitada. Olha. E eu uso 3 canais, não porque vai ser usado 3 correias, e sim para que dê bastante sustentação no eixo. Olha. Ela é bastante resistente, porque ela está bem encaixada no eixo. Bom, e agora você já pode montar sua trepiladeira, ou sua máquina de arredondar. Lembrando que, se você vê no Mercado Livre, esse mancal brilhando como Natal, não compre. Bom, e aqui eu tenho algumas fresas, todas elas feitas no torno CNC, seriam as fresas para as trepiladeiras pequenas. Ela mede 25 milímetros de diâmetro. Nós compramos barras de 6 metros de comprimento. Não é aquele ferrinho 10,45. Então tá, agora a gente já começa a falar de outras coisas que não nos interessam, tá? Então assim é basicamente, né, um rolamento, como é que ele entra no mancal ali, só para vocês terem uma ideia, como é que funciona a montagem. Sim, eu já... E aí, pessoal, a gente tem alguns casos de quebra de rolamento, né? Por que isso acontece, né? 36% dos casos são por lubrificação ineficiente, tá? 14% dos casos é por contaminação. O que é contaminação? É algum rolamento que teve algum outro material, por exemplo, areia, né? Entrou areia no rolamento e não era para acontecer, tá? Professor, como é que a gente faz para isso não acontecer? Compra um rolamento blindado, né? Só de um lado, só de outro, enfim, tá? 34% dos casos é por conta de fadiga, né? Então, muita vibração, ou muita carga, ou muita oscilação de carga. Geralmente, fadiga acontece por conta disso. E 16% é por conta de montagem inadequada, né? Então, foi feita uma montagem lá, foi feita do jeito errado e aconteceu isso. Beleza? Alguma dúvida de rolamento, galera? Tô de boa. De boa? Tá bom. Então, por último, agora a gente vai falar um pouquinho de engrenagem, né? Engrenagem, pessoal, ele é um elemento de máquina também mecânico, né? E o objetivo das engrenagens é a gente conseguir transmitir força e transmitir movimento, né? Como é que isso é possível, né? É possível porque a gente tem um encaixe entre os dentes da engrenagem, certo? E isso possibilita, né? Tá vindo a palavra, possibilita que um eixo tenha um motor e gire uma engrenagem, e nesse encaixe de engrenagem a outra engrenagem gire a partir da engrenagem que está girando pelo motor. A engrenagem que está girando pelo motor a gente chama de engrenagem movida, e a engrenagem que está girando por conta do movimento a gente chama de engrenagem motora,
tá? Desculpa, ao contrário. Motor é a do motor e movida que está indo junto com a do motor, tá? Desculpa. E aí, pessoal, a engrenagem... Isso, uma impulsiona a outra, exatamente. A engrenagem, pessoal, a vantagem do uso da engrenagem é que a gente pode variar o número de rotação, a faixa de rotação, bastante alta, mais baixa, né? E o sentido também. Outra vantagem da engrenagem é que ela aguenta bastante força, né? Porque é um encaixe metálico entre os dentes, tá? Não se usa engrenagem em dois casos. Longas distâncias, né? Não dá para usar, senão tem que botar um engrenamento enorme, né? Então, geralmente é coisa pertinho, né? No caso, por exemplo, na caixa de redução, são várias engrenagens, né? A gente monta ela, mas tudo pertinho, né? Geralmente caixa de redução é pequena, né? E não se usa também para altas velocidades, tá? Quando ela começa a cantar, ou assoviar, né? Que a gente fala, né? Que ela começa a fazer um barulhinho assim, é porque está muito rápido, tá? E aí o que acontece? Esses dentes começam a desgastar muito rápido, porque de qualquer forma, mesmo que estejam bem engrenados, eles têm muito atrito entre si, né? Então isso também é ruim, beleza? Ó, aqui, ó, o movimento gerado entre as engrenagens a gente denomina engrenamento. E esse engrenamento ele pode ser direto, como nessa caixa redutora aqui, tá? Onde a gente vê, né, uma engrenagem grudada na outra, né? Uma grudada na outra. Ou ele pode ser indireto, que nem numa bicicleta, né? Que a gente tem aqui um motor, né? Então, os pés girando, e aí tem uma corrente passando entre uma engrenagem e outra, beleza? Mas vocês podem ver que dificilmente a gente vai ver correntes muito longas, né? É difícil a gente ver por conta disso, beleza? As mais comuns são as engrenagens cilíndricas de dente reto, que é essa aqui que a gente tem aqui, tá? Os dentes são paralelos entre si, por isso de dentes retos, né? Depois a gente tem as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então os dentes têm essa curvinha aqui, né? Entre eles. Ah, professor, por que se faz assim, né? Quando a gente precisa de uma potência muito alta, né? De dente reto, se eu tiver uma potência muito alta, pode ser que os dentes quebrem, né? Ou desencaixem, tá? Então a gente usa esse helicoidal aqui, que a gente tem uma área de contato entre um dente e outro maior, né? Por ele ser mais longo, beleza? Depois a gente tem as engrenagens cônicas, que são essas aqui, tá? Nas engrenagens cônicas, o encaixe de engrenagem é sempre ortogonal, né? Por exemplo, aqui as engrenagens estão lado a lado, né? Aqui não, uma está embaixo, a outra está de lado, assim, né? Como se fosse assim, beleza? Nas engrenagens cônicas, a gente pode ter dente reto ou helicoidal, nesse caso aqui é helicoidal, tá? E é isso aí, basicamente. Depois a gente tem as engrenagens de rosca sem fim. Essa a gente tem duas partes, né? A coroa, né? Que é a movida, ou a motor, e o pinhão, que também pode fazer as duas funções, beleza? Os dentes dessa engrenagem geralmente são côncavos, ó, como a gente pode ver, bem diferente. E a gente usa, né, rosca sem fim quando a gente precisa reduzir velocidade, tá? A gente usa por conta que o diâmetro é bem diferente, né? Então o diâmetro de cima é bem menor que o de baixo. Então ele tem uma relação de redução bem boa. E nós temos também, por último, a cremalheira. Onde é que a gente vê cremalheira, pessoal? Bastante. Onde a gente vê bastante? Na nossa casa. Portão elétrico. Portão elétrico tem bastante cremalheira, né? O que a cremalheira faz, né? Ela transforma esse movimento aqui em cima desse cara aqui, né? Que é um movimento retilíneo, né? E um movimento rotativo, né? Para esse cara aqui de cima, tá? E aí a gente pode ter dente perpendicular ou dente reto também, beleza? Então tem essas variações aí de engrenagens. Alguma dúvida, pessoal, de engrenagem? Não? Tudo certo? Então tá, pessoal. Fazer um intervalinho aí até 7h10, 7h11 na real, e daqui a pouco a gente volta, beleza? Até daqui a pouco.
Então tá, minha galerinha. Vamos fazer a lista de exercícios. Então, como eu falei, né? Vocês estão com uma avaliação aí aberta. Ela abriu hoje, quer dizer, ontem, tá? E ela vai ficar aberta até segunda, tá? E aí tem essas 4 perguntas aí, tá? Essas 4 perguntas saíram de lá, né? Vocês podem responder aí, beleza? Como são que qual eu vou dar um tempo, né? Mas como a gente está em poucas pessoas, conforme vocês forem terminando, vocês vão me avisando, porque se vocês terminarem um pouco antes, a gente responde antes, corrige antes, termina aula antes, beleza? Qualquer dúvida me chamem aqui no chat, tá bom? Bom exercício para vocês.
Mais alguém está fazendo? O Sérgio já terminou, o John já terminou. Mais alguém? O Berg? Está fazendo ainda, Berg? Ou já terminou? E o Anderson também. Estão fazendo, ainda tem tempo. Terminou, Berg? O Anderson está fazendo? Não sei se está aí também. Quietinho. Não tá. Então não deve estar. Peraí, deixa eu ver um negócio. Então, tchau. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Durante a manutenção de uma máquina industrial, você se deparou com uma mangueira de óleo vazando. A mangueira estava tão desgastada que não poderia se ver corretamente a sua medida impressa. Para adquirir uma nova mangueira e realizar esta manutenção, você decidiu medir com um micrômetro o tubo de aço, onde esta mangueira está ligada. Você encontrou a medida de 7,9 milímetros desse tubo. Qual seria a escolha mais ideal em polegadas? O Sérgio botou 5,16, o John botou 5,16. O Berg botou o quê? A 0,311 polegadas. Deixa eu ver se isso é 5,16 de cabeça. É isso aí, fechou. Todo mundo acertou então. Seria a mangueira 5,16, beleza? Pergunta 2. Na indústria metal mecânica é comum lidar com medidas precisas para garantir a qualidade e a precisão das peças fabricadas. É comum encontrarmos dois padrões para as unidades de medidas, métrico e imperial. Considerando que você está trabalhando com um projeto que utiliza o padrão de medidas métrico e utiliza tubos onde esses perfis são produzidos no sistema imperial, qual é o valor em milímetros de um tubo de 1 e 1/4 de polegadas? O que vocês colocaram? O Sérgio botou 31,75, o John 31,75 e o Berg 31,75. Perfeito, tá certa a resposta. Beleza? Pergunta 3. Você está participando de um projeto para a construção de uma máquina industrial. Atualmente, sua tarefa consiste na fabricação de um dispositivo que utiliza um conjunto de bucha e pino deslizante. Para conferir a folga de trabalho, você realizou a medida interna da bucha e externa do pino, tendo os seguintes valores. Medida interna da bucha, 18,202 milímetros. Medida externa do pino, 17,957 milímetros. Qual será a folga desse conjunto? Certo? Deixa eu ver o que vocês botaram. O Sérgio botou... Sérgio... Não fez esse, Sérgio? Ah, fez, tá ali. 0,245, tá? O John botou 0,245, tá? E o Berg botou 0,245, tá certo. Então aqui para saber, né, é só diminuir uma da outra, certo? Beleza. A última pergunta é, dê a leitura deste paquímetro. Vamos lá. O Sérgio botou o que, Sérgio? Não fez esse, Sérgio. Acho que o Sérgio não fez esse. O John botou 17,93 e o Berg 18,93. Qual será a resposta correta? A resposta correta é 17,93. Por que 17? Vou mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aqui nós temos, né? Deixa eu aumentar mais. Peraí, mais para baixo. Aqui, a primeira medida, né, a primeira parte do número, né, antes da vírgula, a gente vai ver quais números passaram do zero do nônio, tá? Então, por exemplo, ó, aqui 10 e aqui 15. 16, 17, ele está quase em cima do 18, certo? Como é que eu sei que está quase em cima do 18? A hora que eu ler a segunda parte do nônio, eu sei que ele está quase em cima do 18, porque ele não passou do 18. Então, ou é 17 ou é 18. Aí quando eu vou conferir o nônio, né, para a segunda parte depois da vírgula, eu vejo que ele está em 9, né, que é 90, 91, 92, 93. Como ele está quase em cima do 18, é 17,93. Certo? Não, eu sei que é difícil de ver, só estou explicando.
Então a resposta aqui é 17,93. Beleza? Se vocês ficarem com dúvida, né, algum dia que vocês forem usar um paquímetro, tá? Se é, nesse caso aqui, né, se é 17 ou 18, tá? Vocês olhem a medida do nônio. Se for bem perto de tipo 8, 9, pode ser que fique bem pertinho aqui do 18, tá? E aí vocês sabem que é um antes, né? Que daí é 17,93 nesse caso aqui. Tá? Ah, professor, não sei se é 17 ou 18, vou conferir o nônio. E aí aqui tá marcando, sei lá, 35. Aí provavelmente é 18. Mas daí não, geralmente não fica perto, geralmente o zero passa. Tá? Então é isso. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Fizeram o exercício rapidinho até. Entendeu agora, Sérgio? Entendi. Eu abri aqui depois para conseguir ver. Deu para ver melhor. É que, tipo assim, Entendi. Roberto, para mim aqui já tá ruim de ver. Eu imagino eu passando para vocês o negócio. Deve estar pior ainda, né? Mas beleza, então tá. Eu estudando no celular com a tela trincada. Pior ainda, né? Valeu. Show de bola, então, pessoal. Então tá, só avisar vocês, tá? Que o segundo questionário avaliativo está aberto. Ele vai ficar aberto de hoje até segunda-feira, né? Até dia 5, beleza? Então, vocês têm aí o feriado, né? De quinta-feira, ou quem vai fazer feriado quinta, ou quem vai fazer feriado sexta, tem o final de semana. Tem bastante tempo aí para vocês fazerem, né? Tempo livre. Qualquer dúvida, me chamem lá no Ava, que eu ajudo vocês, tá bom? Pessoal, uma boa noite, uma ótima semana de trabalho, bom descanso aí para quem vai fazer o feriado e semana que vem estamos aqui. Valeu, vamos com Deus, até semana que vem. Falou!